Graça e paz. Vamos começar esta reunião lendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andam com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia divina que nos foi feita. Pelo que, tendo este ministério. Que ministério é este? No capítulo anterior, capítulo 3, da segunda carta aos Coríntios, versículo 6. O qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É o ministério. É o ministério que Paulo está falando. É o ministério de uma nova aliança. Assim, Paulo introduz a doutrina da nova aliança e também contrasta a nova aliança com a velha aliança. A palavra de Deus, na palavra de Deus, concerto ou aliança refere-se a um acordo, não entre nós e Deus, mas entre Deus e nós. É um acordo que partiu de Deus. Esse acordo só tem a assinatura de Deus, porque é um acordo de Deus para nós. É Deus que faz com que nós cumpramos este acordo. Podemos observar aí no capítulo 3, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E o
a qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É importante compreender aqui que Paulo diz, por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual, ou seja, Deus, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, irmãos, a nova aliança é instituída pela graça expressada na morte e ressurreição de Cristo, como experiências compartilhadas conosco. A nossa morte e ressurreição em Cristo são confirmadas pela fé nesta verdade da palavra de Deus. As duas alianças foram iniciativas de Deus, mas o prazer de Deus era chegar conosco nesta nova aliança em Cristo. Há duas palavras no grego para novo. A primeira é neos, que fala do novo quanto ao tempo somente. A segunda é kainos, novo, quanto à qualidade e não somente quanto ao tempo. Se algo é kainos, então introduz um elemento novo e distinto na situação. Essa aqui, irmãos, é a palavra usada aqui pelo apóstolo Paulo. Antes de qualquer coisa, devemos saber que a nova aliança é de Deus, é iniciativa dele, e a nova aliança é Deus fazendo tudo por nós, em nós e através de nós. Paulo diz que a força não vem do homem, vem de Deus. A nossa suficiência, os nossos recursos internos, vêm de Deus. Para mostrar a essência da nova aliança, o apóstolo Paulo faz alguns contrastes entre a velha e a nova aliança. Ele usa figuras e símbolos fortes para retratar profundas verdades espirituais. Vejamos esses contrastes. Em primeiro lugar, tábuas de pedra e tábuas de carne. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A velha aliança foi escrita em tábuas de pedras, fora de nós, portanto. A nova aliança é a própria palavra de Deus, escrita em nossos corações, ou seja, dentro de nós. É a lei do Espírito de vida em Cristo, operando dentro de nós. Esta lei é a vida de Cristo, colocada dentro de nós. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a vida da nova aliança. Importante compreender isto.
é a vida que vence sempre. Mas é preciso, irmãos, observar que há dois modos operacionais diferentes de vida: a vida de expressão, que se expressa livremente, e a vida de repressão. É comum se ouvir algo assim: não perca a calma, aguenta aí, aguenta firme, conta até 10 diante de uma situação, respire fundo, não haja por impulso, se distancie se for necessário, sai de perto, não leve nada para o lado pessoal. E tem muitas outras técnicas que são ensinadas para manter as coisas sob controle. Mas isso, irmãos, é supressão. É a tentativa de suprimir, cancelar, abortar, evitar que algo aconteça, que saia do seu controle. A pessoa pode, pelo esforço, reprimir a paciência, a pessoa pode, pelo seu esforço, reprimir a impaciência quando se irrita, porque quando você se irrita, a tendência é estourar, com quem quer que seja. E normalmente procura fazer isso com um sorriso externo, né? Lá dentro está quente, está terrível, mas ela procura reprimir e faz isso normalmente com um sorriso no rosto, mas internamente luta muito para reprimir-se. A mesma coisa acontece com outras manifestações pecaminosas da velha natureza. A religião é um pouco disso. Ela não traz libertação nenhuma. Ela ajuda um pouco a pessoa a controlar. As religiões orientais até fazem isso melhor. Se esse tipo de vida reprimida continua, a pessoa vai sangrar interiormente, espiritualmente falando. Mas a vida de expressão é diferente, porque é a manifestação sem esforço nenhum da vida de Cristo que está operando em nós. É a paciência de Cristo, a mansidão de Cristo, que está operando em nós, está se expressando em nós de uma maneira livremente. A vitória é sempre a expressão de Cristo em nós e através de nós. É Cristo em nós, e nós também o expressamos em nosso viver continuamente neste mundo. Uma jovem que trabalhava com crianças, ensinando a palavra de Deus, convidou-as para almoçar com ela. Depois da refeição, e antes de limpar a mesa, alguém chegou, veio para visitá-la, ela não estava esperando. A jovem perguntou às crianças: esta mesa está muito suja, o que devemos fazer? As crianças sugeriram cobrir a mesa suja com uma toalha limpa. Ela concordou e cobriu a mesa suja com uma toalha limpa. Assim que o visitante foi embora, ela perguntou às crianças:
O visitante viu a sujeira da mesa. As crianças responderam não. Em seguida, perguntou-lhes outra vez. Apesar do visitante não ter visto nada, a mesa estava suja? As crianças responderam sim. Embora o visitante não tivesse visto nada sujo, de qualquer maneira, a mesa continuava suja. Irmãos, muitas pessoas não se importam se estão sujas por dentro, mas não gostam de sujeira por fora. Acham que são vitoriosas porque não são vistas por dentro, mas o Senhor vê, e Ele vê tudinho que está acontecendo dentro de nós. Às vezes a pessoa é até elogiada por fora está jóia, mas por dentro, bem escondido, lá no interior, é muito sujo. É muito sujo. E o interior do pecador, não queira ver não, porque é coisa feia. Às vezes, é mais sujo do que o monturo da sua casa. A vida reprimida é semelhante a um monturo, onde você vai acumulando toda a sujeira lá dentro. Não há vitória quando uma pessoa reprime a sua velha natureza pecaminosa. Só pode haver vitória, irmãos, quando nós saímos de nós mesmos e entramos em Cristo. Quando nós morremos para nós mesmos e ressuscitamos juntamente com Cristo, e Ele entra em nós para viver a vida dele. A vitória é algo que se expressa sem esforço nenhum. Por isso que não é religião, porque religião é muito esforço. A pessoa se esforça bastante, mas a vitória, do ponto de vista do Evangelho, é algo que se expressa sem nenhum esforço. Você entende? É o que Paulo está chamando de nova aliança. A nova aliança é isto. Uma outra história aqui, para entendermos melhor. Havia uma irmã que facilmente perdia a paciência. Um dia, a empregada dela quebrou um vaso ornamental. Imediatamente a irmã foi até o quarto e se colocou debaixo da coberta e ficou ali, tentando não perder a calma. Sempre que acontecia isso com ela, ela corria, se escondia em algum lugar para não perder a calma. E depois que estivesse mais tranquila, ela voltava. Esta é a vida de repressão. Pode até se controlar e não perder a calma. Pode controlar-se sexualmente. Tem vontade, quer fazer, mas não faz. Se controla. Pode reprimir o temperamento e os desejos pecaminosos. Pode controlar impulsos e tendências. Mas, irmãos, não há libertação. É preciso libertação para se ter uma vida de expressão. A vida de Cristo
A vida de Cristo em nós se manifestando livremente, espontaneamente. Então, você pode controlar impulsos e tendências, mas não há libertação. Muitos procuram ser santos reprimindo-se, autocultivando-se. Religião é muito disso. É uma coisa através de um autocultivar-se. Mas isso não é Cristo. Sabe o que é? É Confúcio. Ele é que ensinava isso. A diferença não está só na cruz de Cristo, onde Ele morreu e nós morremos com Ele, mas também em que se tem Cristo mesmo ressurreto dentro de nós. E aqui só Jesus pode nos oferecer, porque Ele vive nos seus seguidores. A vida vitoriosa não é outra coisa senão o próprio Cristo. Não mais eu, mas Cristo. E isto aqui tem que ser uma realidade espiritual de fé. Não pode ser só uma pronúncia, uma frase que sai dos nossos lábios. Não mais eu, mas Cristo. Entre o não mais eu, mas Cristo, existe uma cruz, uma crucificação, uma morte, a minha morte com Cristo. Nós não nos matamos. Ele mesmo, ao morrer por nós, nos levou a morrer com Ele. Foi Deus que nos matou. E é Deus também que nos fez viver. Tem um texto aqui em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, que diz assim: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Na nova aliança, Deus nos crucificou com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Cristo, e Cristo fica em nós. Ele fica em nós, operando, manifestando, expressando a sua vida e nos capacitando a obedecer a palavra escrita, agora em nossos corações. Em segundo lugar, ministério da morte e ministério do Espírito. Vamos ler lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8, que aí vai dizer ministério da morte e ministério do Espírito. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, a velha aliança, gravada com letras em pedra, é chamada por Paulo de ministério da morte. Isso porque a lei revela o pecado e condena o pecador. O pecador só estará quite com a lei quando morre. A morte em Cristo lá na cruz. Ele veio para nos fazer morrer. Qual era a posição de Jesus com a lei? Cumprir. Ele mesmo disse: eu vim para cumprir a lei, eu não vim para dar um jeitinho, não. Eu vim para cumprir. Ele diz isso em Mateus 5,17. Já citei o texto.
Por isso, Jesus nos atraiu para si, lá na cruz, e nos levou à morte com ele. O ministério do Espírito traz vida, porque morremos com Cristo e Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo pelo seu Espírito, o Espírito Santo. E quando foi que o Espírito nos trouxe a vida? Quando foi? Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Espírito nos trouxe a vida lá no fundo da sepultura, no momento em que ele levou a vida a Jesus, ressuscitando-o. E nós fomos ressuscitados juntamente com ele, no mesmo momento, na mesma operação, e pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, ganhamos a vida juntamente com Cristo. Cristo morreu a nossa morte, para vivermos pela vida dele, pela vida de Cristo. E isso se realiza em nós pelo ministério do Espírito. Em terceiro lugar, o ministério da condenação e o ministério da justiça. Aqui temos duas coisas novamente: o ministério da condenação e o ministério da justiça. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. A velha aliança apontava para a culpa e lavra a condenação do pecador. A nova aliança é o ministério da justiça, porque o pecador é justificado por meio do sangue de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. E o resultado que alcançamos, irmãos, é nem uma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que é Romanos capítulo 8, versículo 1. Em quarto lugar, o desvanecente e o permanente, que está aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. A lei, como a vontade expressa de Deus para a nossa conduta, ainda é válida, mas o seu ministério desvaneceu. A lei é como um telefonista que, ao pôr-nos em contato com a pessoa certa, se retira da cena. Quem está em cena agora é Cristo, tanto dentro de nós como também fora. Quando o sol nasce, não precisamos mais ficar com lamparinas acesas. Só se você quiser, se não estiver bem da cabeça. É como o brilho no rosto de Moisés que se apagou. Mas o brilho no rosto de Cristo é permanente. É o que Paulo está dizendo. Esse brilho representa a nova aliança.
uma aliança permanente, revestida do refulgir de Cristo. Na nova aliança, nós vivemos pela vida de Cristo e não pela nossa vida. Quando vivemos pelos nossos próprios recursos e não pela vida de Deus, pela vida de Cristo em nós, somos comparados como um homem que compra um carro, mas não sabe que ele tem um motor. Não sabe que esse carro já vem com o motor, que é a força do carro. Então, esse homem que não sabe disso, empurrará o carro até a sua casa. Ele chega à sua casa com o lindo automóvel e mostra para a sua família a sua pintura cromada, o seu estofamento de couro. No dia seguinte, põe a família dentro do carro e sai empurrando-o rua fora. Busca novas informações sobre formas mais dinâmicas de empurrar o carro com mais eficiência. Participa de conferências especializadas, palestras na arte de empurrar carros. Até que um dia alguém lhe diz que o seu carro tem um motor e ele não precisa mais fazer força nenhuma. Basta ligar. Toda a energia para o seu funcionamento vem não de seus braços, mas do motor. É o seguinte, irmãos, há muitas pessoas ainda hoje que pensam a vida cristã como esse homem. Quer empurrar o carro na força do braço, quer empurrar a sua vida cristã, fazer dar certo na força, com esforço, na base da sua religião. Ainda estão presos à velha aliança com as suas leis, ritos e cerimônias. Cristo nos libertou da lei. Agora o poder não vem de nós, mas de Cristo em nós. Por isso, podemos viver com ousadia, com confiança, sem esforço, leves em Deus e não em nós mesmos. É viver na força de Cristo. É viver na força da vida de Cristo. Moisés foi um homem ousado, mas quando temeu que o povo percebesse o brilho do seu rosto havia apagado, ele continuou com o véu, quando não precisava mais dele. Paulo disse que nesse momento Moisés não foi ousado. Você pode ver o capítulo 3, segunda carta aos Coríntios, versículos 12 e 13. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. A vida que ganhamos na nova aliança não desvanece, não diminui, não fracassa, não perde a intensidade do seu brilho, não se apaga. Paulo fala que espiritualmente havia um véu que escondia deles a verdadeira vida da nova aliança.
Esse véu representa a recusa de aceitar o cumprimento da revelação de Deus em Cristo. É não crer na suficiência do sacrifício de Cristo, na eficiência da ressurreição de Cristo, como experiências compartilhadas conosco. E Paulo diz que quando esse véu é removido, ele fala da remoção desse véu. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Moisés, quando falava com o Senhor, ele tirava o véu. E aqui, esse véu é removido na conversão. Na conversão, morremos para o pecado e renascemos, ressuscitamos para uma vida nova em Cristo Jesus. Na nova aliança, existe liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Senhor, que é o Espírito, está também o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. E onde está o Senhor? O Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Onde está o Senhor? Eu respondo, na base da minha fé na palavra de Deus. Ele está em mim. É em mim que Ele está. Onde está o Senhor? Está em mim, está em nós. Em nós há liberdade e podemos viver de maneira autêntica. Ele está em nós. Versículo 18, aí, capítulo 3. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O projeto eterno de Deus, irmãos, na nova aliança, é nos transformar à imagem de Cristo, esculpir em nós o caráter de Cristo. O projeto de Deus é que aqueles que foram convertidos a Cristo e libertos do pecado, cresçam para o lado da imagem do seu Filho, na imagem do seu Filho Jesus Cristo. Primeiro é destituída a imagem do velho homem corrompida. Depois é instituída a imagem de Cristo em nós, que é a imagem de Deus, restaurada em nós. E essa imagem evolui. E a nossa transformação na imagem de Cristo acontece mediante a evolução da sua imagem em nós, a fim de nos conformar à imagem de Cristo, nos tornando semelhantes a Ele, nos tornando parecidos com Ele. É assim que devemos ser. É um processo contínuo. E aconteceu em nós de uma maneira maravilhosa. Tem um cântico, só um pedacinho dele, que diz assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor, ó tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Estamos nesse processo. O que devemos entender por beleza de Cristo? O que é a beleza de Cristo? O que é a beleza de Cristo? A beleza de Cristo, a beleza de Jesus, de quando Ele andou aqui na terra, residia na sua vida sem pecado. Era aqui que residia a beleza dele. Porque se tivesse um pecado, estragava tudo.
Você não está achando que é aparência, não, né? É a beleza de Cristo. A beleza de Cristo é a nossa beleza. Alguém estava questionando de onde vinha tal confiança do apóstolo Paulo, e ele responde: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. E aqui está o Evangelho. O que é a nova aliança? É a morte e ressurreição de Jesus e a nossa juntamente com Ele. É um ponto final no domínio do pecado, no poder do demônio e em toda a escravidão. A nova aliança é a remoção da culpa. E ela anuncia que não há nenhuma condenação e que fomos absolvidos por Deus em Cristo. É a maravilhosa notícia que Jesus é o cumprimento de tudo lá na cruz do Calvário. Ele me habilitou para ser ministro da nova aliança, assim como habilitou também os irmãos. A nova aliança é nós em Cristo e Cristo em nós, vivendo a sua vida a partir da nossa ressurreição juntamente com Ele. Cristo é suficiente para qualquer necessidade espiritual nossa. Esta obra do Evangelho em nós e através de nós é por causa da misericórdia que nos foi feita por Deus em Cristo. Foi o texto que foi lido no início. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por isso, irmãos, nós não nos desfalecemos. Desfalecer significa perder a coragem, desfalecer, desanimar. Não tem nada a ver com fadiga física, mas com o cansaço espiritual. O Evangelho é a melhor notícia que já ecoou no mundo, mas também é a que enfrenta a maior resistência e oposição do diabo e do mundo. E quando Paulo fala que não desfalecemos, ele está aqui ligando isso ao Evangelho. O Evangelho é a maravilha de Deus. É a notícia mais espetacular que esse mundo já ouviu. Mas tem tanta perseguição, sofre tanta oposição do diabo e do mundo, da religião. É muita oposição. Irmãos, o Evangelho enfrenta a maior resistência e oposição do diabo, do mundo e da religião. Paulo enfrentou todo tipo de sofrimento, mas nada pôde desanimá-lo, desencorajá-lo, desvanecê-lo, porque, como ele mesmo disse, era a misericórdia divina sendo feita. É por causa da misericórdia de Deus. Mas o que leva uma pessoa a não pregar o Evangelho? O que leva uma pessoa a desanimar de Cristo? E tem tanta gente que não prega o Evangelho, e tem tanta gente dentro da igreja desanimada de Cristo. Por quê? Primeiro, não conhece como experiência verdadeira aquela obra da misericórdia divina que foi feita. Por isso,
O que Paulo rejeitava era os falsos obreiros e os cristãos falsos. E o que eles faziam? O cristão verdadeiro vive na luz. É transparente, é o que Paulo diz. É transparente com Deus e com as pessoas. Não tem motivações escusas, nem segundas intenções. Não busca promoção pessoal. Não está interessado no dinheiro do povo, mas sim na sua salvação. Não está envolto em trevas do engano. O falso crente tem dois lados. Preste atenção nisso. O falso crente tem dois lados. Um lado visível e outro invisível. E Paulo está comentando isso. O lado visível, muitas vezes, é essa carinha de anjo de luz. O lado invisível é esse lado das coisas ocultas, das coisas vergonhosas que se ocultam. Mas o que está oculto será revelado, diz Jesus. Vai mesmo, Jesus falou. Os cristãos verdadeiros não usam truques para pregar a palavra de Deus. Os falsos pregadores de Corinto usavam astúcia, é a palavra que Paulo usa aí, e truques para pregar. Usavam astúcia, artimanha, sabedoria ilusória ou falsa. O astuto é assim, aparente brilhantismo, elegância, simpaticíssimo, populista. Cuidado, o bote está sendo armado. O primeiro que adulterou a palavra de Deus, porque aí Paulo fala de adulterar a palavra de Deus. O primeiro que adulterou a palavra de Deus, que mercadejou a palavra de Deus, foi o próprio Satanás. Lá no Éden. Satanás hoje também, através dessa gente vestida de cristão, usa e abusa da palavra de Deus para enganar os incautos. Os cristãos verdadeiros não adulteram a palavra de Deus para ganhar os ouvintes. Essa palavra adulterando, que aparece no texto, era empregada nos papiros a respeito da diluição do vinho com a água. É importante entender isso. O que sugere que Paulo tinha em mente a corrupção, a palavra de Deus, mediante mistura com ideias, opiniões estranhas. Eles misturavam as ideias estranhas com a palavra. Eles estavam misturando as suas ideias ao Evangelho, adicionando a palha no trigo de Deus. Hoje, muitos pregadores estão adulterando a palavra de Deus, pregando ao povo o que ele quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. O que o povo quer ouvir é popular, é fácil pregar, mas o que o povo precisa ouvir é impopular. E aqui que Paulo disse: eu não desanimo, eu continuo pregando o Evangelho. Os falsos mestres se gabavam de ser bem-sucedidos em conseguir pessoas ao seu grupo, e que Paulo não tinha essa competência deles. Paulo diz que isso acontece porque Satanás cega a mente do pecador, e o ser humano caído tem mais facilidade para acreditar na mentira do que crer no Evangelho.
Por isso que o engano prospera tanto. Paulo estava sendo acusado de pregar um evangelho fechado, ineficaz e infrutífero. E o outro evangelho deles era um evangelho aberto, compreensível, popular. Mas a dificuldade não estava em Paulo, irmãos, nem no evangelho que Paulo pregava, mas sim na mente entenebrecida dos ouvintes. Como estão cegos pelo Deus desse século, o diabo, o evangelho permanece oculto para eles. Muitos deles, quando ouviam o evangelho, se recusavam a receber. Para estes, portanto, ele permanece encoberto, o evangelho. Preferem a religião ao invés de Cristo. Quando falamos que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, e que Cristo agora é a nossa vida, Ele vive em nós, e não precisamos de mais nada na nossa vida espiritual, além de Cristo, que Cristo é suficiente para nós do começo ao fim, qual é a reação? A reação é: não queremos, é estranho o que estamos ouvindo, não cabe no nosso formato religioso, rejeitamos, não precisamos disso. É por isso que o evangelho fica encoberto. Mas Paulo diz, ele cita ali o início de tudo, né? Porque Deus disse: haja luz na escuridão. E quando Deus diz isso, irmãos, tem que acontecer. E aqui diz que Deus disse: haja luz na escuridão. E agora, Ele mesmo, o próprio Deus que disse: haja luz na escuridão, Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação, para que conhecêssemos Cristo, que é o próprio Deus. E tudo isso é segundo a sua misericórdia. A misericórdia que nos foi feita.